O que você faria se no auge da juventude, com um futuro brilhante pela frente e prestes a casar com o amor da sua vida, tudo fosse tirado de você de forma cruel e injusta, e mais, ser preso sem crime e trancado em uma masmorra por 14 anos? E ao escapar dessa prisão, o destino te presenteasse com um tesouro inimaginável que te tornasse mais rico do que qualquer homem sobre a face da terra. Nessa situação, você seguiria sua vida em paz, aproveitando sua liberdade e as bonanças da riqueza? Ou buscaria vingança? Assista esse vídeo como quem assiste a um desastre repentino. Conheça Edmond Dantès, sinta o ódio que ele teve pelos seus inimigos, sinta cada golpe e, no final, pergunte a si mesmo, no lugar dele, o que você faria? No dia 24 de fevereiro de 1815, Edmond Dantès, imediato do navio Faraó, estava voltando de uma viagem com certa tristeza, pois o seu capitão havia falecido em alto mar. Apesar desse sentimento ruim, quando chegou na terra de Marsella, na França, logo se animou, pois iria receber uma promoção para ser o novo capitão do navio. E após visitar o seu velho pai, que tanto o amava, para lhe dar as boas notícias, foi de encontro com a pessoa que ele mais ansiava ver, sua noiva Mercedes. Em meio desse novo clima de felicidade, uma armadilha estava sendo realizada naquele momento para prejudicar a vida de Edmond, de forma que ele nem imaginava. 3 homens estavam reunidos em uma mesa de restaurante. O que eles poderiam tramar? Danglars, contador do navio Faraó, invejava o Edmond Dantès pela promoção para capitão em idade tão jovem. Caderousse, um vizinho ressentido e invejoso, e Fernand, primo de Mercedes, que a amava mais do que tudo e que odiava fortemente Edmond por se casar com o que ele mais desejava. Danglars olhou para Fernand e sugeriu uma conspiração e começou a escrever uma carta que dizia: O senhor procurador do rei é avisado, por um amigo do trono e da religião, que o chamado Edmond Dantès, imediato do navio Faraó, que chegou nesta manhã da cidade de Esmirna, depois de passar por Nápoles e Porto Ferrajo, foi encarregado por Murat de levar uma carta ao usurpador, e pelo usurpador de levar uma carta ao Comitê Bonapartista de Paris. Encontrarão a prova de seu crime ao prendê-lo, pois encontrarão essa carta com ele, ou na casa de seu pai, ou em sua cabine, a bordo do navio Faraó. Caderousse, que naquele momento estava se embriagando, ouviu tudo aquilo e disse em último esforço de lucidez: isso seria uma infâmia, e estendeu o braço para pegar aquela carta. Mas Danglars o reprimiu, empurrando sua mão e dizendo que tudo aquilo se tratava apenas de uma simples brincadeira. Danglars pegou a carta, amassou-a e jogou-a num canto do jardim, perto do restaurante. O jovem Fernand só olhava para o papel furtivamente, quieto. Danglars e Caderousse, após a conversa, se levantaram e estavam indo embora, mas antes de ir, Danglars deu uma olhadinha para trás e viu que Fernand apanhou o papel do chão e foi até a cidade. O que vai acontecer? Logo você vai descobrir. O ar de festa é outra coisa. Uma grande comemoração pairava na cidade de Marsella, no primeiro andar do restaurante La Réserve, e a felicidade dos noivos era visível. Naquele momento de intensa felicidade, onde o mundo parecia um paraíso para aqueles 2 pombinhos, uma notícia aterradora os surpreendeu. Guardas reais estavam ali para prender Edmond Dantès. De que crime? Não foi dito. Ele foi levado sob o mais absoluto sigilo. Sua noiva, seu pai e o seu patrão Morrel ficaram desesperados, mas Edmond, ainda ingênuo,
Acreditou que se tratava de um engano e que logo tudo se resolveria, deixando-se levar sem fazer alarde. Quem é você e como se chama? Perguntou Villefort, o substituto do procurador do rei, que foi chamado às pressas para julgar o condenado. Edmond se apresentou. O que fazia no momento em que foi preso? Edmond disse: assisti ao banquete do meu próprio noivado. Ao ouvir essas palavras, Villefort estremeceu, pois quando foi chamado para julgar o prisioneiro, também estava no banquete do seu próprio noivado. Villefort mostrou a Dante a carta-denúncia pela qual ele era acusado e perguntou-lhe se o conteúdo da carta era real. Dante contou-lhe sobre a morte do capitão em alto mar e do último pedido antes de dele morrer, para que entregasse uma carta ao grão-marechal Napoleão. Villefort observou e escutou tudo com muita atenção e disse que se Dante fosse culpado, seria de imprudência legitimada pelas ordens de seu capitão. Mas antes de dar sua sentença, Villefort perguntou: a quem essa carta está endereçada? A carta está endereçada ao Sr. Nortier, na rua Coq-Héron, em Paris. Essas palavras soaram como um raio a cair sobre a cabeça de Villefort. O homem a quem a carta estava destinada era ninguém menos que o seu pai. Villefort logo perguntou: alguém mais sabe dessa carta? E Edmond disse: ninguém mais, senhor, palavras de honra. Villefort estava pensando: se ele souber que Nortier é meu pai, eu estou perdido para sempre. Naquele momento, Villefort se endireitou e disse: senhor, eu vou retê-lo mais algum tempo como prisioneiro, o menor tempo possível. A principal acusação que existe contra o senhor é esta carta, e, como o senhor pode ver, enquanto falava, Villefort ia se aproximando da lareira, atirou a carta ao fogo e ficou contemplando ela por alguns segundos, até que ela fosse reduzida a cinzas. Como o senhor pode ver, eu destruí a carta. Eu vou conservá-lo no Palácio da Justiça até a noite. Talvez outra pessoa venha interrogar o senhor, e aí o senhor dirá tudo o que me disse, mas não falará nada sobre a carta. Após fazer o Edmond jurar que aquela era a única carta que tinha, o Villefort chamou um oficial público que levou o prisioneiro até o Palácio da Justiça. Dante, inocente e esperançoso na palavra de Villefort, obedeceu calmamente, pois acreditava que logo estaria solto. Ao amanhecer, uma carruagem veio buscar Dante, que avançava naturalmente, seguindo a sua escolta. Achou tudo aquilo um pouco estranho, principalmente pela quantidade de soldados que estavam ao seu redor, mas confiou na promessa do substituto do procurador do rei. Levaram Edmond até um bote, e o bote ia até o castelo de If, uma das prisões mais sombrias daquele lugar. Quando Dante percebeu para onde estava sendo levado, se desesperou e tentou se jogar em alto mar, mas foi impedido pelos guardas. Naquele momento, Dante desabou no assoalho do barco, deu um grito de raiva e mordeu as mãos furiosamente. Mas o que Edmond não sabia, o que nenhum de nós sabe até que a primeira pedra caia sobre a nossa cabeça, é que a vida não tem regras justas. A vida joga como lhe convém, sem piedade e sem aviso. Sendo alvo da inveja e da ganância alheia, ele cai nas garras da injustiça. É condenado sem crime a uma prisão no castelo de If. Não há explicação racional para o que lhe aconteceu, porque não há racionalidade do mal. Mas é aí que começa a sua transformação. Durante anos, o silêncio da cela e o peso da injustiça consumiram Edmond, cada dia mais afogado pelo não saber. O peito dele parecia ser rasgado pelo choro. As lágrimas, a inchar-lhe o peito, jorravam como dois córregos. Ele encostava a testa ao chão
e rezava por muito tempo, relembrando toda a sua vida passada, perguntando-se que crime cometeu nesta vida ainda tão breve para merecer tão cruel castigo. Mas foi ali, entre as pedras úmidas e o vazio de anos, que encontrou o abade Faria, um prisioneiro político que lhe trouxe a última fagulha de humanidade. Aquele idoso de pequena estatura e cabelos embranquecidos pelo sofrimento mudaria a vida de Edmond para sempre. Com 150 obras bem escolhidas, temos, se não um resumo completo de todos os conhecimentos humanos, ao menos tudo o que é útil a um homem saber. Você deveria me ensinar um pouco do que sabe, disse Dante, ao menos para não se aborrecer comigo. Faria olhou para ele e disse: Meu filho, a ciência humana é bem limitada. Se eu lhe ensinar as matemáticas, a física, a história, as 4 ou 5 línguas vivas que falo, você saberá tudo o que sei. E levaria 2 anos para transmitir toda essa ciência do meu espírito ao seu. Dantes ficou abismado pelo curto espaço de tempo que levaria para aprender tudo isso, mas o abade Faria disse: Em suas aplicações não, mas em seus princípios sim. Aprender não é saber. Há sabidos e sábios. A memória faz os sabidos. A filosofia faz os sábios. E então Faria passou os anos lhe ensinando tudo o que sabia: literatura, ciência, línguas, e fazia tudo isso enquanto ele e Edmond cavavam um túnel que serviria para que eles escapassem. Infelizmente, antes mesmo de começarem a sua fuga, o abade Faria acabou sucumbindo à morte em decorrência de um derrame causado pela catalepsia. Porém, antes de falecer, ele revelou a Edmond o segredo que mudaria para sempre o destino dele: o tesouro escondido na ilha de Monte Cristo. Edmond ainda estava triste pela morte de seu amigo, mas ele viu nesse infortúnio uma chance para conquistar a sua liberdade. Ele levou o corpo do abade para sua cela, por meio do túnel, e disfarçado no saco mortuário do abade, ele foi lançado ao mar, onde lutou pela vida, emergindo das águas como alguém que ressuscita. Depois que fugiu, Edmond estava em uma pequena ilha próxima do castelo de If, quando passavam contrabandistas. Ele logo foi até eles e conseguiu convencê-los a deixarem-o embarcar, falando de sua experiência como navegador. Após um período ao lado desses contrabandistas, ele conseguiu uma oportunidade para ir até a ilha de Monte Cristo. E lá, ele seguiu as instruções deixadas pelo abade Faria e achou uma caverna escondida, fechada por uma grande pedra, onde encontrou 3 grandes baús do tesouro, cheios de ouro e pedras preciosas. Após muita agitação, Dante se ajoelhou, murmurou uma prece que só Deus poderia entender e sentiu-se mais calmo e feliz, porque agora, só agora, ele começava a acreditar na sua própria felicidade. Após encontrar o tesouro, Edmond se despediu dos contrabandistas e foi procurar saber o que aconteceu com 2 pessoas muito importantes de seu passado, seu pai e a sua noiva Mercedes. Ele descobriu com muito pesar que o seu pai, Luiz Dante, havia falecido. Quanto à sua noiva Mercedes, ela havia desaparecido. Intrigado com aquela notícia e sedento por mais, Edmond buscou Caderousse para conseguir novas informações. Se você não está lembrado, Caderousse na época era vizinho de Edmond e de seu pai, e agora administrava uma pousada decadente. Foi nesse momento que Edmond criou o disfarce do abade Busoni, e, para ganhar a confiança de Caderousse, ele usou o pretexto de entregar o testamento de Edmond Dante, um valioso diamante que custava cerca de 50.000 francos, que deveria ser dividido entre 5 pessoas importantes: seu pai, sua noiva Mercedes, Danglars, que trabalhava com ele no navio, Fernand, primo de sua noiva, e o próprio Caderousse, seu antigo vizinho. Caderousse, levado por sua atual miséria e ganância,
Quando soube que o diamante poderia ficar só para ele, afinal, o pai de Edmond estava morto, ele argumentou que não seria justo presentear os inimigos de Edmond. Então, ele revelou informações cruciais sobre seus antigos amigos e inimigos, que agora viviam todos bem em Paris. Para a surpresa de Edmond, Mercedes havia se casado com Fernand, o primo dela, que agora era possuidor de grande fortuna e possuía o título de Conde de Morcerf. Já Danglars, que era o contador do navio em que Edmond trabalhava, havia se tornado um renomado banqueiro. E quanto a Villefort, ele havia se casado e devia estar bem, e isso era tudo que Caderousse sabia sobre ele. Porém, uma revelação também inesperada chamou a atenção de Edmond. Enquanto todos prosperaram, um homem que nunca lhe fez mal estava vivendo em desgraça. O Sr. Morrel, armador e antigo patrão de Edmond, estava à beira da falência após perder vários navios. Para Edmond, essa descoberta lhe deu a oportunidade de presentear aquele que tanto lhe fez bem. E claro, de maneira disfarçada, ele presenteou Morrel e sua família com grande fortuna. O momento em que Edmond se tornou Conde de Monte Cristo veio apenas depois que ele recompensou o bom Morrel e a família dele. Após fazer isso, algo em Edmond pareceu se partir, ou talvez apenas se esconder. Ele proferiu as palavras que o separaram de seu eu do passado, dizendo: "E agora adeus bondade, humanidade e gratidão. Adeus a todos esses sentimentos que alargam o coração. Substituí a providência para recompensar os bons. Agora, que o Deus vingador ceda-me o seu lugar para punir os maus." Edmond Dantès, agora renascido como Conde de Monte Cristo, assumiu novas identidades ao longo de 10 longos anos. O Abade Busoni, o Conde Wilmore, Simba de Umarujo, entre tantos outros. Tudo para construir meticulosamente o seu caminho de vingança. Ele viajou ao redor do mundo, construindo o alicerce da sua reputação, adquirindo experiência e todas as informações que lhe fossem úteis para o seu objetivo. Na parte que fala da vingança, eu vou me deter a contar apenas o que aconteceu brevemente sobre cada uma das pessoas que tramaram contra Dantès, ou melhor, que foram diretamente responsáveis pela sua queda. Pois a vingança do Conde durou cerca de 1000 páginas, e seria impossível detalhar tudo isso em menos de 20 minutos. O Conde de Monte Cristo procurou se infiltrar na vida daqueles que o afligiram severamente, entrando na sociedade parisiense, onde moravam seus algozes por meio de Albert de Morcerf, o filho de sua antiga noiva Mercedes, com Fernand, um dos que armaram contra sua vida. Com o seu plano, ele expôs o passado sombrio de Fernand, que enriqueceu após trair e assassinar o Pachá Ali Tebelin, da cidade de Janina, na Grécia. Após essa traição ser descoberta, isso o levou à perda de sua honra, ao abandono de sua família e, posteriormente, isso o levou a dar fim à própria existência. Danglars, que outrora trabalhava no mesmo navio que Edmond, ostentava agora o status de um renomado banqueiro, um homem que parecia intocável no mundo das finanças. Com paciência e estratégia, o Conde de Monte Cristo começou a desmantelar a imensa fortuna de Danglars, avaliada em cerca de 6 milhões de francos, levando-o à ruína financeira. E se já não bastasse, ainda sujou a reputação dele na sociedade parisiense, fazendo quase ser genro de um assassino. Já Villefort, que agora era o procurador do rei, um símbolo de retidão e poder, experimentou uma queda que poucos poderiam imaginar. A sua vida, marcada inicialmente por ambição e decisões implacáveis, começou a se desfazer em um ciclo de tragédias que o próprio destino parecia ter arquitetado. Tudo começou com a destruição da sua família, um golpe cruel que ele nunca poderia prever. Vários membros de sua casa tiveram mortes misteriosas, vítimas de veneno. Isso acabou por despedaçar a estabilidade
que Villefort construiu com tanto esforço ao longo dos anos. Porém, as duas maiores tragédias estavam para acontecer. Em um ato de rigor inabalável que a profissão lhe dera, ele condenou o assassino que se casaria com a filha de Danglars. Mas aí veio um baque brutal para a reputação do nosso procurador do rei. Aquele homem acusado de assassinato era o seu próprio filho bastardo. Mas o verdadeiro golpe que fez Villefort sucumbir de vez foi a morte de sua esposa e de seu filho mais novo, uma criança de apenas 4 anos de idade. A visão daquela criança, tão pequena e indefesa, sendo tragicamente arrancada do mundo, o marcou de uma forma irreparável. Foi aí que a razão do procurador do rei começou a desmoronar, levando então a cair totalmente em loucura. Com essa última parte de sua vingança, levando indiretamente na morte de uma criança de 4 anos de idade, o Conde de Monte Cristo percebe o peso da sua missão. As suas atitudes não atingiram apenas os culpados, mas impactou também a vida de inocentes. Dantes descobre que o preço de ser consumido pela vingança é o abandono de sua própria humanidade. E nos últimos atos de sua jornada, o conde, cheio de remorso, começa a abrir mão de seu ódio. Tentando reparar seus atos, ele oferece a Danglars uma última chance de redenção, dá uma oportunidade de um novo começo à sua antiga amada, Mercedes, e ao filho dela, Albert. Além disso, ele também ajuda a filha de Villefort a ter uma vida feliz ao lado de Maximilien, o filho de seu antigo patrão Morrel. Por fim, ao lado de Heidi, a filha do Ali Pasha, que foi assassinado por Fernand, ele encontra a paz que um dia lhe fora tirada. O Conde de Monte Cristo, que antes proclamava ser o enviado da divina providência, reconheceu com toda a humildade de um cristão que só nas mãos de Deus encontram-se o poder supremo e a sabedoria infinita. Ele agora compreendia que nenhum homem, por mais inteligente ou poderoso que fosse, poderia abarcar os mistérios e desígnios da providência. E antes de concluir esse vídeo, eu gostaria de dizer que eu me chamo Paulo e eu levei algumas semanas para produzir todo esse material sobre essa que é uma das minhas obras favoritas de literatura, que possui tantos personagens e ensinamentos que são muito interessantes para nós. Se esse vídeo foi do seu agrado, eu o convido a ser generoso. Assim como o Conde de Monte Cristo, eu tenho grandes objetivos a cumprir, e não é nenhuma vingança. Eu tenho pessoas que precisam de mim e metas a cumprir, e a sua generosidade me será muito bem-vinda. Na tela encontra-se um QR Code, o qual você poderá destinar-me qualquer valor por Pix, desde que seja de coração. O meu nome é Paulo e o sobrenome é Gomes. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Nos vemos em um próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Só aquele que passou pelo extremo infortúnio pode sentir a extrema felicidade. É preciso ter querido morrer, Maximilien, para saber como é bom viver.